Bem-vindos novamente ao nosso canal de evolução do movimento. Vamos falar agora da parte 2 do que são palmilhas ortopédicas ou proprioceptivas, tá? Eu vou mostrar mais ou menos como a gente confecciona uma palmilha, que tudo isso daqui inicia numa avaliação postural. A gente pede para a pessoa ficar em pé, tiramos o que chama uma plantigrafia, que é uma impressão da planta do pé, para ver como a pessoa pisa e como está sendo a distribuição de carga dessa pessoa no chão. Além de tudo isso daí, a gente faz uma bela de uma avaliação postural, ver que partes estão desviadas de um lado, de outro, se tem uma perna mais curta ou não, se já está instalada uma escoliose, onde a pessoa tem algum desvio. Então, essa é uma primeira parte. Depois de tudo isso daí avaliado e elementos testados no pé, que são esses aqui, como barras, estímulos de cuboides, estímulos de hálux e assim vários outros, um botão, vários outros tipos de elementos que a gente briga de um Lego muito grande, tá? O corpo não é um Lego e a gente tem que montar ele. Esse quebra-cabeça às vezes ele sai do lugar e a gente tem que usar peças para que ele volte ao lugar certo. Neste caso, após a gente fazer a avaliação e a plantigrafia, a gente marca os elementos que a gente deveria usar nessa pessoa. E a gente começa a desenhar em cima desse pé. Que se a gente for ver aqui, esse seria o nosso pé. Este osso do dedão do pé, a gente vai perceber que ele está um pouquinho para dentro. Que se a gente for avaliar de forma certa, ele deveria ficar aqui, o segundo dedo aqui, terceiro, quarto, quinto. E se a gente for ver, esse dedo que deveria estar nesta linha, ele está desviado para cá. Então ele se quebra. Se a pessoa tem um início de um hálux valgo, esse dedo deveria ser direcionado para cá, este dedo para cá, este dedo para cá, e deveria ter um quinto que sumiu no apoio. Então a gente precisa construir uma palmilha para estimular a que essa base volte ao normal, tá? Como a gente faria isso daí? Tem alguns elementos que a gente desenha rente aos apoios que a gente precisa. Alguns elementos que a gente vai usar servem para estimular musculaturas, outros servem para inibir tendões que estão muito sobrecarregados, tá? Sempre de forma anatômica. Por que a gente desenhar esse elemento? Para estimular esse músculo do hálux, a que ele trabalhe de forma certa, para que esse dedo, nesse fortalecimento e nesse uso, ele volte para a posição dele, tá? A gente pode usar também alguns outros elementos. Por exemplo, se temos um pé muito caído, um pé plano, um botão, que vai estimular toda a musculatura, vai usar um ponto motor da planta do pé, para que a gente consiga estimular ele a que volte a se formar novamente. Se ele tem um pé caído para dentro, um calcâneo valgo que a gente chama, a gente vai empurrar esse calcanhar para o lado de fora, tá? Para que ele volte. Mesmo assim, a gente pode trabalhar em cima de um cuboide que esteja caído, de um hálux que esteja com falta de força, e assim a gente vai desenhando essa palmilha. A gente corta todos os elementos, sim, com aquela tábua que a gente tem em casa. Um estilete vai ser o melhor amigo nesse sentido. Uma mão bem firme para ir desenhando em cima dos contornos que a gente precisa, para destacar os elementos que a gente vai depois lixar, cortar e colar. E a gente vai montando nosso Lego para construir uma palmilha específica. Tem diferentes tipos de elementos com diferentes espessuras para a gente conseguir estimular ou inibir o trabalho das musculaturas das estruturas do pé. E aqui uma palmilha montada, se a gente for perceber, tem pequenos relevos nela. E são assim, pequenininhos mesmo, porque o pé não precisa
de grandes estruturas para estimular. Esse botão que a gente desenhou aqui, ele, por exemplo, está nessa estrutura aqui que já é suficiente para que o pé ele volte a se contrair da forma correta, para que nessa posição correta do pé estimule o joelho, estimule o quadril, a coluna e a pessoa entre no eixo correto. Assim, diminui a dor, melhora a performance, sim, de muitos atletas, que correr com uma perna puxando mais do que a outra vai fazer com que a velocidade diminua. E se a gente consegue corrigir isso daí, a pessoa rende muito mais. No treino de carga, se a gente faz mais força de um lado do que do outro, a gente centraliza a força onde precisa. Então tem diferentes tipos de utilidades, mas para construir dessa forma individual, sempre um pé talvez diferente do outro, tá? Então espero que tenham gostado, que tenha tirado um pouquinho de dúvidas, tá? E até a próxima.